quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. E aí, Marcelquilha, será que vai? Oi, Rodinei Assunção. Vai? Foi? Tamo online? 5 vezes. Será que vai? Vamos tentar. Vamos rápido. Hoje tem que ser rápido, Márcio. Porque senão o computador não quer mais brincar com a gente. Bora. Então... Vamos falar de que hoje? Que eu não sei, até parece que eu não sei. Você não sabe? Que música é essa que tá tocando aí? Eu não gosto não dessas MPB aí dos anos 70. Anos 60, 70. Porque eu não gosto de ditadura e é a época da ditadura. Nada a ver. Eu não gosto da ditadura mesmo, mas não é por isso que eu não gosto da música. Eu não gosto da música porque eu acho muito psicodélico demais. Eu sou uma pessoa menos chapadona. Mas antes de falar do cidadão aí, deixa eu te falar uma coisa. A gente já discutiu sobre isso alguma vez? A gente no caso, será que tinha muito problema no design na época da ditadura? Anos 60, anos 70? Tinha. Eu dava, porque a gente está à distância, né? Mas eu tenho uma aula que eu falo especificamente da criação na época da ditadura, né? Aliás, a gente poderia um dia falar sobre o Elifas Andreato, né? O Elifas Andreato que foi preso por causa de cartaz, de capa de revista, né? E ele contou, a gente até, acho que você estava lá quando ele contou essa história ao vivo lá pra gente, lá na faculdade. Sim. Tem muitas coisas, assim, o Pasquim também é uma baita referência aí pra gente falar, né? Então, ou seja, não no design especificamente, mas na criação, né? Sim. Tanto teatro, como arte, como cartaz, capa de disco, né? Que a gente vai falar aqui, né? Mas eu acho que se a gente parar pra pensar, também, não tô falando que é bom, tá? Mas eu acho que a qualidade, a quantidade de coisa que saiu e o que teve de criatividade, se a gente tivesse num momento pacífico, né, tipo, sim, ou apático, como é o momento que a gente vive hoje politicamente, que hoje é esquisito, né, a gente tá se lascando, mas ninguém fala nada. Mas a gente não teria capas como essa, né. Com certeza, mas eu falo isso na aula e falo exatamente o que você falou aí, eu uso a mesma expressão. Não estou falando bem da ditadura, mas eu falo que na época da censura, né, essa época que a gente viveu aí de 64 até o final, aí, a parte criativa brasileira foi de uma ebulição, né, enorme, assim. Eu acho que foi uma das épocas mais criativas que a gente já teve, né, tirando, logicamente, senão os artistas vão matar aí, se falar da semana de 22, que foi antes, né, mas se você pensar na época criativa que a gente teve nessas décadas, né, 70, na época da ditadura, é impressionante, teatro, arte, música, tudo. Entre a década de 60 e 80, aí, obviamente, mais para 85, né, que é aquele momento, era a luta, né. Aí depois sim. Eu acho, eu sou de 79, então eu era muito pequeno quando acaba, né, quando se declara o fim da ditadura, que não foi o final, na verdade, foi um desmame, né, mas sim. Eu era muito pequeno, então, tipo, eu não consigo entender o que era, mas me parece que o ciclo de prisão fez com que depois virasse o caos, né, também. Todo mundo queria uma liberdade extrema e sem noção, assim, que acabam fazendo algumas bostas. Eu acho que a liberdade tem que ser extrema e sem noção. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que está fazendo para não virar um caos, né? Não sim, mas eu também não sou dessa época, eu sou mais velha que você, mas logicamente nasci em 67, não tenho assim a lembrança do que era, assim, mas eu fiz, acho que você sabe, né, escrevi peças de teatro falando dessa época, entrevistei um monte de prisioneiros do navio Raul Soares, da ditadura, e eu amo essa época, até eu falo, amo no sentido da parte criativa, né, de como foi uma ebulição, né, se não fosse tudo isso, a gente não tinha o Pasquim, a gente não tinha a Roda Viva, a gente não tinha um monte de Geraldo Vandré, um monte de música maravilhosa, né, essas capas, assim, e o legal é que o brasileiro, né, consegue ser criativo, e aí, graças à ditadura ter censurado uma série de capas, como essas que a gente vai mostrar, elas acabam ganhando mais fama ainda, né? Sim. Porque é aquilo, né? Você censura, você proíbe, todo mundo fica curioso, é quem ir atrás, né?
Eu já tinha colocado, a gente tá com a capa dos Secos e Molhados na tela. Pra quem não sabe, a Márcia não acompanha a minha tela, eu tô editando enquanto a gente fala, então eu preciso ir dizendo pra ela onde a gente tá pra evoluir. Tá. Secos e Molhados eu amo, né? Não sei você, mas eu amo Secos e Molhados. Acho maravilhoso. Eu acho que eles são a banda mais punk brasileira que já teve. A letra das músicas deles são incríveis. Porque, assim, e essa capa aí, tá ainda aí? Tá na tela a capa ainda? A gente tá essa capa aí, eles fizeram tudo na unha, na raça. E eles estão sentados em tijolos, né? Os mantimentos todos eles que arranjaram, pegaram madeira, cortaram na unha lá o redondo para enfiar a cara. Foi quase a madrugada inteira para eles conseguirem fazer essa foto aí. Uma toalha de plástico improvisada. E eles se maquiaram para não serem reconhecidos, né? E também para ser um protesto aí. Isso é um texto do Ney Matogrosso, né? Tipo, ele falou, imagina a minha situação, né? Naquela época, tipo, eu fazendo o que eu tava fazendo, gay, né? Tipo, pedindo para morrer, né? Na verdade. E essa capa aí passou, né? Essa capa não foi censurada nem nada, que eu me lembro, assim, não foi proibido nada dela. Eu acho maravilhosa essa capa. Ela é super icônica aí. Mas eu acho que ela representa a criatividade no ponto de vista de concepção. A gente tem... Na verdade, eles ofereceram as cabeças dele para poder falar o que eles queriam, né? Essa é a linguagem simbólica, né, semiótica, subliminar que tem ali, né, que era o que muitos faziam na época, né, faziam linguagens escondidas para passar nas coisas. Né? E o conceito, né, quão importante é o conceito para que a capa seja interessante, porque na verdade você tá vendo aí, tipo, uns pães caros, né, tipo, umas coisas chiques, assim, e tipo, não tem design nisso? O que você acha? Lógico que tem. Né? Lógico que tem. Aliás, essas capas todas que a gente vai mostrar, ela é de 1973, especificamente, esse disco, essa capa aí. Elas têm, como o nosso programa aqui é Design da Discórdia, né? Tem pessoas que acham horrível, tem pessoas que são contra, principalmente a que a gente vai encerrar o programa aqui, o bate-papo, né? Tem a questão de... É aquilo, né, que a gente costuma falar para os nossos alunos, né? Uma coisa é o nosso gosto pessoal. Sim. Outra coisa é o entendimento do conceito e da ideia de você ter feito aquilo. Você pode até olhar e falar, ai meu Deus, que coisa de mau gosto. Mas, cara, você para pensar no conceito, no que eles quiseram fazer, só essa ideia de, ó, estão me oferecendo a minha cabeça de bandeja para vocês, seus babaca da ditadura e da censura, né? Já é genial, né? Não vamos falar. E é lógico que a gente está falando de uma década de 73, 1973, então quer dizer... Já tinha 10 anos, né, de ditadura também. Pois é, não, e fora aí, o que eu quero dizer é que os conceitos estéticos, né, do que era moda na época, do que se usava, é completamente diferente do que é hoje, né? Então, se uma pessoa com um olhar simplesmente de hoje for analisar essas coisas, ela pode, né, tem que lembrar que nós estamos em 73, né? Mas eu acho que também não é, eu acho que é tudo cíclico, eu sempre falei isso com relação à música, né? A gente fica falando... Tem uma galera que acha que inventou a roda. O cara, puta, misturou o rap com o hardcore e inventou a roda. Cara, já fizeram isso em 83, em 79, 79, 78. Biohazard já tinha feito isso. Você tá achando que tá fazendo uma coisa mais inovadora. Na verdade é um ciclo. O problema é que alguém junta em algum momento de uma maneira que o resto da galera compra. Eu acho que esse é o ponto. Mesma coisa aqui. Se você parar pra olhar essa estética, é uma estética muito dessa molecada nova aí, que tem 15 anos e parece que tem 60 porque tem barba até aqui, tá ligado? Nenhuma crítica, eu acho que você tem que ser como você quer, foda-se. Só que a gente fala, puta, isso aí parece que a estética é antiga. Cara, eu convivi com uma galera nos anos 90 que usavam umas camisas de botão que parecia que era do filho. Os caras emagreciam, curto, assim. O que eu acho que denuncia que, por exemplo, a gente que é mais da área aí, trabalha com isso, a gente olhando para essas imagens, a gente consegue imaginar que se isso fosse feito hoje, a gente teria uma qualidade final melhor, né? Então é isso que a gente... Não acho nem da imagem, mas o que acontece é questão de composição mesmo. Por exemplo, essa manteiga não seria desse jeito, provavelmente. A gente teria uma lente diferente, né? Porque a imagem da manteiga entrega a época. O que eu acho que mais entrega a época aí é justamente esses detalhes aí da composição da mesa, mais a tipografia, que foi até o que a gente falou no nosso programa anterior, né? Sim. Mas a tipografia, normalmente, ela entrega muito a época, né? Eu acho isso, mas que a tipografia... Se tu parar pra analisar,
esse rosado aí é da qualidade da revelação da foto também. Assim. Isso... não, eu tô falando da tipografia, o desenho dela mesmo. Eu sei, o banco que eu ia te falar é o seguinte, por exemplo, esse prato prateado, esse é de papelão, na verdade, com laminado. Isso tem até hoje. Pão é pão, feijão sim. É feijão. Tipo, então, não sei se é feijão ou se isso é amendoim, né? Parece amendoim, eu acho, sei lá. Mas aí assim, aquela garrafinha de azeite ali já me parece um pouco mais... aquela garrafinha de azeite, a embalagem da manteiga, né? Mas a ideia é genial, eu acho essa capa genial, ela é super polêmica, né? Tem aqueles que gostam, tem aqueles que odeiam, tem os que amam, tem os que odeiam. Como a gente falou que você vai citar um amigo para ver se eles assistem, queria saber se o Cid Marcos, que obviamente... não assiste, a gente. Não sei se ele assiste. Nossa, não assiste. É muito tempo, acho que ele não assiste. Vamos ver se ele assistir. Aí ele diz, o Guinosa assistiu, a gente falou do Guinosa no outro episódio, ele se manifestou. O que ele acha sobre essa projeção da sombra, né? Que aparece o fundo lá com a luz e tal, e as cabeças projetadas lá no fundo da parede. Sim, lá. Se a gente consideraria isso hoje uma coisa errada, né? O Vlad também, claro, se ele quiser falar. Sim. É fácil deles saberem, porque a gente tá no comecinho, né? Eles podem assistir um pouquinho e já verem o que a gente falou. Pelo que eles falam, né? Eu acho que os lugares que a gente vê onde o próprio Ney Matogrosso tal fala da composição dessa capa, foi tudo muito improvisado, né? Então acho que eles não tinham como fazer algo muito qualidade tecnicamente de luz, de composição muito, muito assim perfeita, né? Sim. Porque eles que foram atrás de tudo ali, né? A mesa era um plástico de qualquer jeito, uma madeira que eles já cortaram, né? Sentaram em cima de qualquer coisa. Mas eu acho que até, na minha opinião, esse fundo, essa sombra do fundo, ela dá mais força na imagem, assim, né? Esse recorte, ela dá uma cara mais de tenebrosa, assim, né? Eu acho essa capa excelente, assim. Porque é aquela história, independente do lápis que tu tá usando, se é um lápis, se é um tablet, se é o que quer que seja, sim. A composição ela vai nascer a partir do conceito. Se o conceito é bom, tipo, a execução vai ser boa. É difícil não ser bom. Tem casos e casos. Obviamente que se a pessoa fizer de qualquer jeito uma concepção boa, é um lixo, né? Mas nesse caso eu acho que não é não. E agora vamos ver a joia. E quem tá vendo, vamos fazer um convite para quem tá vendo a gente aí, falem sobre essa capa, falem nos comentários o que vocês acham das capas. Vai passar para a próxima? Vamos ver. E a joia? Essa capa que não saiu. Cara, Marcos Guinosa nos anos 60 faria assim. Né? Engraçado, né? Não saiu, é isso que eu falo, assim, que às vezes, não posso dizer isso com toda certeza, alguns casos eu sei que fizeram dessa maneira, fizeram de propósito uma coisa para ser censurada, para criar mais polêmica e depois ficar mais famoso, né? Então, essa capa, ela não, você tá com a capa que aparece o Caetano, a esposa e o filho, né? Sim, sim. Tá. Essa capa não saiu, não foi a que saiu, mas acabou ficando tão famosa, mais famosa do que a que saiu. As pessoas não lembram desse disco pela capa que saiu, mas lembram pela capa que foi censurada, né? E aí vale dizer que ele se inspirou numa capa muito famosa, que também foi censurada, da Yoko Ono e do John Lennon, né? Que eles estavam... Foi uns 10 anos antes, né, eu acho. Não, acho que não foi tudo isso, não. Foi... Não era 63, era 70, 60 alguma coisa. Essa capa, a joia, ela é de 75. Essa, mas a do John Lennon é 60 alguma coisa. É anterior. Que é a mesma pegada. E você vê, não vejo nada demais nessa capa para ser censurada. Não tem não é no explícito, porque os ditadores, a ditadura e os censores eram chatos mesmo, os babacas. O problema da censura de qualquer objeto não está no objeto, está em quem censurou. Tá na cabeça, né? Porque a pessoa lê aquilo que ela acha que é. Então a escrotidão tá na cabeça. Se você vê uma pessoa pelada, você tem milhões de opções de resultado na tua mente daquilo. Claro que todo mundo vai ter a conotação sexual, mas o quão você leva isso adiante é que é da tua cabeça, cara. Tipo, então tu fala... E outra, né? Esse é o ponto, eu acho.
né, nem tudo que foi feito foi para você consumir. Às vezes Sim. aquilo é para outra pessoa consumir. Então por que você acha que não pode? Pois é. Tipo, você pode achar que não quer. Que não pode não faz sentido, né? Mas é isso que eu acho linda essa capa. Eu acho que ela deveria, não vejo grande problema, mas os caras são chatos, né? Sim, mas aí eles só deixaram essa, né? Que na verdade ficou da hora também. É muito legal essa capa desse jeito. Ficou muito linda, super. Mas olha só, né? Eu não sei se você já pôs aí, aqui estão os dois juntos. Vou colocar agora. Tá. Se a gente tirasse o nome, né? Que aí é fácil de perceber que é o mesmo produto, né? Mas para você ver o quanto o design, a arte, né, fala, né? Você imaginaria conteúdos diferentes para as duas capas, pelo tipo de desenho, assim, né? Será? Porque o tipo de é extremamente minimalista, né? Você imaginaria um som talvez diferente do que aquele outro que não é tão... Eu imagino aquela primeira, talvez minimalista, mas um som, uma música, se eu não conhecesse a música, né, o trabalho dele, uma música e um som mais relacionado ao movimento hippie, a coisas mais transcendentais, psicodélicas, e a outra, mais um banquinho, um violão, uma coisa mais levezinha, né, pelo vazio da imagem, né? Então, isso também tem menos peso no som por causa da capa. Isso, Parece. Uma coisa mais voz violão. Né? Sim. Isso também traduz, né? Tudo isso o design fala, né? Eu não escutei esse disco. Como é que ele é? A composição é com banda? Não, também não lembro, assim. Eu lembro dessa música especificamente, disso todo não. Aqueles dos Secos e Molhados eu tinha, inclusive, né? Que, aliás, eu acho o máximo, assim. Bom som. Como eu falei, eu acho Secos e Molhados uma das bandas... A primeira banda punk. É muito punk, é muito hardcore o bagulho. Os caras chocam. Punk era isso, era chocar. O visual do punk é o que era pra chocar. E era o que eles faziam, cara. As velhas olhavam e falavam, puta que pariu. Né? E os tiozinhos falavam, caralho, eu pegava esse magricelo. Não sabia se era homem, se era mulher, sabia por causa dos pelos, não. Aí os tiozinhos puritanos, os homens de famílias, tenho certeza que ia pegar ele. Mas isso é que eu acho, assim, você vê, deixou só uma florzinha lá, os passarinhos, a assinatura dele. Ficou a gente até falou outro dia, a gente teve um programa falando de design autoral, né? Essa branca aí com os passarinhos fica mais com cara de uma coisa autoral, tá levando o nome do Caetano assinado ali embaixo, você dá um valor muito maior para a assinatura dele, que tá ali embaixo, né? Sim. Do que para aquela que foi feita. Mas, justamente por eles terem censurado, por eles terem proibido, o negócio acaba tendo mais força, tendo mais retorno, sendo mais visto, mais reconhecido. Sim. E hoje em dia um monte de gente fala dessa capa que foi censurada graças à censura. É muito louco, né? Tipo, e eles queriam, na verdade eles queriam abafar o bagulho e quanto mais eles proibiram... Mas eu acho que devia rolar pelo menos com a galera do intelecto ali, né? Que era o ciclo do Caetano e dessa galera toda ali. Ou mesmo dos artistas tipo de livros, né? Dos pintores e tal. O original devia rolar ali dentro. Entendeu? Sim, não, com certeza. Até porque pra sobrar hoje, né, a gente ter acesso a uma imagem dessa, alguém ficou com a porra da capa, não é possível, né? Sim, não, com certeza, guardavam, né, ficava lá, né, pra repercutir aí. Mas essa agora que a gente vai falar, que é da Gal, cara, essa é uma... E é a Gal. Então, eu não consigo compreender por que essa capa ela é problemática. Porque na verdade não tem nudez nenhuma. Não tem. Então, na verdade, até o outro lado, ela aparecia com os seios de fora, né? Com os seios nus. Mas eles censuraram a capa, que é essa daí. Né? Mas é aquilo que você falou agora um pouquinho antes, né? O problema é estar nos olhos de quem vê, né? O que você pensa aí? E se você prestar atenção, ela tá com isso que ela tá usando aí, que a gente olha, hoje a gente pode achar que é uma tanga, né, um biquíni, né, de praia de antigamente, não, isso era um tapa-sexo que elas usavam antigamente, o pessoal quando fazia desfile de lingerie, ou nas escolas de samba, então isso é um tapa-sexo. Você vê que ela tá segurando aqui do lado, né, em alguns lugares falam que, assim, que as pessoas tinham a sensação de que ela estava tirando
a tanga, o tapa-sexo, né? Então, a pornografia, ou a sensualidade, o sexo está na cabeça de quem está vendo. Olha, ela vai tirar. É aquela coisa ali, né? Porque é uma referência à música em si. Agora, esse é um assunto também que é legal, um dia a gente pode fazer um programa falando disso, que, por exemplo, essa capa daí, e algumas outras que a gente nem não vai mostrar aqui, porque seria muita coisa, elas seriam censuradas hoje, não é nem pela parte do sexo, mas pelo politicamente correto. Sim. Que rola, né? E que eu acho que em algumas coisas é exagerado, assim, né? Por exemplo, tem gente que vai falar que ela está se apropriando, está fazendo apropriação cultural, até porque na parte de trás dessa capa, ela está com a pele pintada para parecer mais índia, né? Ela está usando mais adereços indígenas, né? E com certeza iriam acusar, por exemplo, de apropriação cultural, como é que uma mulher branca se veste de índia, está usando adereço que não é da cultura dela, né? Que a gente sabe que existe essa discussão hoje em dia, né? Mas nesse caso ela foi censurada pelo sexo que eles acham que existem aí, né? Eu acho que tem vários pontos. Voltando na capa do Caetano, hoje seria censurado porque tem um garoto pelado. Uma criança pois é. Pelada. Pedofilia, eu falar que induz a pedofilia. Na verdade é uma foto de família. É uma foto da família dele. Da família. Mas a gente... Autorizada por ele, que ele quis, mas se hoje falariam isso, falar que ele está induzindo a pedofilia, olha só que pornografia infantil, né? Com a questão do politicamente correto, eu acho assim, eu acho que a gente ainda está, é mais ou menos como, isso é a minha opinião, é o que eu acho, né? Eu acho que a gente vive hoje a mesma questão do pós-ditadura. Hoje se deu voz para várias coisas que eram erradas e são erradas e continuam erradas e a gente não consegue, de alguma forma, lutar contra. E aí agora está começando a ter voz. Eu acho que é normal esse primeiro momento existirem uns excessos, tá ligado? As coisas serem extremas demais, porque quem nunca conseguiu ter voz, tá tendo voz agora, precisa aprender a lidar com isso, né? Então é normal. Eu acho que a gente, e aí eu me coloco como quase branco, mas eu não posso falar que eu sou branco, eu não posso falar que eu sou negro, eu não posso falar que eu sou nada. Eu sou um pedaço de papel, porque me consideram pardo, né? E pardo pra mim é papel. Mas beleza, eu sou eu, só que eu nasci homem e nunca sofri preconceito por causa de nada. Nunca sofri, né? Então, tipo, eu meio que perdi... Eu não tenho lugar de fala, não é que eu perdi. Né? Antigamente toda a fala era minha e hoje em dia eu não posso mais falar, porque qualquer lugar que eu tiver eu tô errado, né? Eu já vi umas pessoas negras falando isso, que em algumas situações elas não têm direito de falar como negros por causa do tom da pele, tá? Mas beleza, eu não tô reclamando do meu lugar de volta, não é isso. O que eu quero dizer é assim, eu acho que ainda está num momento de aprender. Sim. A galera tá botando a voz, então vai errar, normal. Quem fala erra, então se estiver quieto não vai errar, né? Mas se você tiver... Sim, eu também acho que eu concordo com você, é um momento de aprendizado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, né? Porque aí é que complica. Porque hoje em dia as pessoas, que nem quando começou o assunto sobre lugar de fala, não, sobre, que tem a ver com lugar de fala, mas sobre apropriação cultural, até eu lembro que eu dei uma aula sobre isso na faculdade, e foi aquele caso do turbante, né, que uma negra simplesmente saiu ofendendo uma moça branca que estava usando turbante, começou a falar um monte de absurdo para ela, já saiu ofendendo, né, já saiu arrumando briga, né, depois que ela tinha ofendido, arrumado briga, ela soube que a moça tinha câncer e que ela estava usando turbante por causa da perda de cabelo. Quer dizer, por que não tentar conversar antes de sair já agredindo, né? Então, esses extremismos aí que a gente tem que aprender, acho que é nesse processo que você falou, a gente está aprendendo ainda, né? Mas esse ponto é uma coisa que não adianta, as pessoas vão errar e na verdade, sempre sai magoado. O que eu acho que a grande questão, que aí, novamente eu vou falar sobre hardcore e tal, porque se fala muito disso, se discute muito isso, e era um ambiente misógino, machista, hoje em dia, pelo que parece, está diminuindo, mas sempre foi, né? Mulher sempre foi objetivar... ela era objeto, né? Não era ser, né? Não tinha direito de opinar e tal. E era isso, essa é a realidade.
A questão é que assim, a gente fica tomando como regra que o outro é inimigo. E aí o que acontece? A gente tá se colocando a gente está deixando de ser o oprimido, não para nivelar e fazer o opressor aprender, mas a gente está se tornando opressor. Ou seja, Sim. A gente só vai trocar papel. Se isso não tiver mas é muito fácil você falar porque você não sofria porra nenhuma. Claro que é. Eu nunca falei que não era. É muito mais fácil pra mim falar. Só que a questão é assim, a gente tem que falar, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo pra nivelar e não ficar botando o outro como agora é minha vez de estar por cima e vocês estão fudidos. Cara, senão isso não vai ser... Isso nunca vai acabar, né? Eu acho que o legal seria se isso acabasse, na verdade, não a gente ficar trocando de papel. Mas isso de acabar, acho que é uma utopia, né? Acho que a gente não... mas eu acho que a gente tem que ter fé nas gerações futuras, assim. Hoje em dia, se a gente parar para analisar, é tudo muito mais... A gente já era o design, já foi pra longe. Mas se a gente parar para analisar, essa molecada dá aula de um monte de coisa pra gente. Porque eles têm... sexo e sexualidade é uma coisa completamente diferente pra eles do que foi pra gente. Completamente diferente. Eles têm a cabeça muito mais aberta, são muito mais responsáveis com algumas coisas, né? Mas também porque não passaram por um monte de coisa. Por exemplo, se eles tivessem visto o que aconteceu nos anos 80, talvez fosse muito mais de boa o que eles fazem hoje. Nossa, a minha infância, assim, acho que a minha infância, a sua também, apesar da gente ter uma diferença razoável aí de idade, mas eu via programa, eu nem tanto, mas eu via os programas que passavam na nossa época, seriam todos censurados hoje, nada existiria hoje, né? É surreal, né? E não sei até que ponto isso complica, ou isso ajuda, ou isso prejudica, é tudo muito complicado, é muito relativo, né? Eu acho que... Essa capa mesmo aí que a gente estava falando, talvez a maioria dos jovens hoje acha, mas que coisa ridícula, não vejo nada demais aí. Né? Agora, novamente, como eu falei, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de 1973, essa capa também é de 73, né, onde a cabeça das pessoas já era... Mas eu acho assim, né, mesmo se a gente vai falando de programas de televisão, de comédia e tal, não era legal nem naquela época. A questão é que era comum e era aceitável a diminuição do outro pela risada. Sim. A moeda de troca era a risada, então valia qualquer coisa para rir. A TV estava preocupada com a audiência e não com a consequência do ato. Eu acho que é legal a gente pensar hoje, sim. Mas eu também acho que é o seguinte, você não tem que falar para o outro não fazer. Você tem que dar palco ou não para o outro, dependendo do que você quer. Se o outro é um imbecil e ele quer viver sendo um imbecil, que seja, mas sozinho. Porque se não tiver nenhum imbecil para aplaudir, vai tudo bem. E se tiver, melhor ainda. Porque a gente vai descobrir quem são os imbecis. Né? Aí nosso governo para mostrar isso pra gente. Com certeza. Descobrimos vários imbecis, né? E se tu é bolsominion, foda-se. Mas voltando à nossa capa da Índia aí, o que fizeram com ela depois, pra ela passar? O que a censura fez aí? Aí eles copiaram o Nevermind. O que me deixa muito, muito triste. Nevermind, para quem nasceu depois dos anos 90, foi o disco mais famoso do Nirvana. Que tem um neném pelado, inclusive. Hoje nem fudendo que ia poder ter um neném pelado naquele disco. Um neném pelado nadando atrás de $1, assim, né? Assim. Aí cobrem o disco, né, de um plástico azul. O que aconteceu? Causou uma curiosidade muito maior para as pessoas comprarem e quererem ver o que estava escondendo ali. Mas eu vou te falar uma parada. Aquela imagem é muito legal. Eu gosto muito do conceito da fotografia, mas eu gosto pra caralho dessa capa. Dessa azul. Com plástico azul? Do jeito que ela tá aqui. Escrito Gal em preto, com essa tipologia. Que é um plástico azul, né? Que eles simplesmente resolveram cobrir com plástico azul. Mas eu também gosto, minimalista. Eu gosto de tudo que é mais minimalista, né? Essa capa funcionaria hoje sem problema, né? Sim, mas o que eu não gosto é do alinhamento do Gal e do Costa. Mas o resto eu gosto. Me dá um pouco de nervoso. O que você não gosta? Porque o Gal tá
ele tá meio... como é que eu vou tratar? Meia unidade para trás. Tá um pouquinho para lá. Entendeu? Se a gente contar como unidade... Tá. E olha que tu nem tem toque. Não, então, mas o que acontece é assim, ele pra mim, ele constrói uma pirâmide torta, olhando aqui. Sim. Ah, então, sim. Ele me incomoda. Ele não é para estar no meio mesmo. Mas a gestalt dele, ele constrói uma pirâmide torta, então eu não gosto. Mas eu gosto do que eu tô vendo de fonte, de tipo, tá numa base azul chapada. Se bobear, isso deve ter sido feito em silk, alguma coisa assim, em cima do plástico, parece, né? Mas eu acho que essa base foi feita à mão. Essa Índia, o escrito Índia, tá com muita cara de letra feita à mão. No pincel. Mesmo o Gal Costa, né? Mesmo o nome Gal Costa também. Até porque se você reparar, o S tem um esticado que ele não é natural de uma fonte mesmo, parece um desenho. Ele é muito simétrico e o S não é tão simétrico normalmente, né? Sim. E essa interletragem aí, né, grudada uma às outras. Tá aí os tipógrafos. O que vocês acham? Contem pra gente o que vocês acham disso aí. O que mais me incomoda mesmo na tipografia é o acento do Índia, que eu acho ruim. Eu acho que acento nem tinha que ter. Eu acho que acento só atrapalha a porra da imagem. Acaba com o espaçamento. Aí acento veio pra fuder o barraco. Não gosto de acento. Não acentuo. E só põe vírgula porque senão parece outra coisa. Senão eu nem colocava vírgula também. Mas eu gosto pra caramba disso aí. E aí a gente comparando uma com a outra, né? Sim. O Índia tá no mesmo lugar. Não tá não. Tá um pouquinho mais pra cima só. Parece que tá um pouquinho menor, né? Eu acho que tá tamanho é o mesmo, acho que ele só tá mais pra cima. E aí acontece uma coisa que a gente pode falar sobre cor na capa mesmo, né? na imagem. Esse vermelho, esse azul em cima desse vermelho me dá uma agonia, cara. Dá uma agonia, né? Parece que ele tá se mexendo, parece que ele tá tremendo, assim. Parece que ele tá, né, fora do lugar, dá mesmo. Por que isso acontece, Márcia? E eu não sei se eles quiseram usar o mesmo... Fizeram o plástico azul por causa do Índia que tá azul. Eu acho que Eu acho que foi. É o mesmo tom, né? E tipo, é completamente nada a ver com a capa real, né? Porque eu acho que foi pra provar mesmo, né? Tipo, ó, tá aqui, ó. Nada a ver. Já o que a gente mostrou antes do joia tem uma relação, você consegue identificar as duas coisas. Agora esse não. Já que não pode, vamos cobrir com plástico aí. E aí causou um furor aí pra saber o que tinha embaixo do plástico, né? Muito louco, né? Ficou mais... Mas essa questão da cor aí é por causa de ser complementar, né? O laranja e o azul complementares dá essa... Sempre que você quer causar um efeito de ilusão de ótica, né? De psicodelismo, né? Op-art, né? Movimento. Essa arte óptica, assim, você cola de movimento, você usa o oposto, né? Quando você usa o oposto, o azul com laranja, vermelho com verde, roxo com amarelo, você dá essa sensação de que um tá puxando o outro. Então, mas aí a gente tem uma questão que é a seguinte. No meu olho, eu já reparei isso anos, né? Só acontece de vibrar e pra mim tá mexendo, a parte azul que tá em cima do vermelho, ela se move, ela não tá parada. Sim. No meu olho só acontece quando é azul em cima de vermelho. Quando é vermelho em cima de azul, ela muda de cor pra mim. Ela fica meio marrom. Eu já percebi isso algumas vezes. Eu não sei se é por causa do movimento, da vibração mesmo. E aí, só de vibrar ele tá mudando de cor, né? Tá fundindo e mudando de cor. Mas pra mim, agora não tá, por exemplo. Não tá marrom. Tem um pedaço marrom, mas deixa quieto. Que é dentro do D. Parece que dentro do D tem uma sombra na parte vermelha, pra mim. Mas parece mesmo, parece que tem uma sombra. Você também tá vendo isso? Sim. Então. Mas e o resto tá se movendo. Tanto que se eu ficar olhando muito, eu fico agoniado. Mas agora eu fiquei curiosa em tentar achar essa capa aí numa resolução melhor para descobrir se isso não é da arte mesmo ou se é porque a gente está vendo. Não, a sombra? Não é. Não é da arte. Eu já olhei de perto. Antes de falar, eu já tinha visto. Ela não tem sombra nenhuma, ela é chapada em cima. E é exatamente por isso que me dá essa agonia de ser chapada em cima. Mas se aumentar se diminuir o contraste um pouquinho, já para de vibrar. Sim, já para de vibrar, é por causa do excesso de luz. Tá usando as duas cores opostas com muita luz, aí acontece isso, né? Sim.
Senão não acontece. E aí, acho que o design da Discord hoje vai ser curto, será? Hoje acho que eu já estava imaginando que hoje seria um mais curto. Agora eu tô na dúvida se eu mostro isso. Na verdade, né, a nossa ideia era sempre que ele durasse uns 40 minutos. A gente que fala demais. Verdade. Hoje ele vai chegar a isso, uns 45, 47. É bom que alguém assista. Aliás, povo que estiverem vendo aí, deem um palpite sobre as capas aí, o que vocês acham. E se souberem de alguma capa aí diferente, também manda pra gente. Sobre essa capa principalmente. A próxima, já pôs a próxima? Agora, está no ar. Mas espera aí, não fala nada. Não fala sobre o que é. Vamos falar sobre o design da capa. O que você acha da composição? Eu acho que esse selo escrito clássicos em vinil tinha que ser abolido. Mas isso não tinha não, hein? Na capa original não tem não. Eu sei. O que acontece? Isso aí devia estar num sebo, alguma coisa. Só para explicar que essa parte... Esse clássicos em vinil, isso não é original da capa, tá, gente? Não é original da capa. Depois é só o resto. Todos os sons. Essa capa, se a gente tivesse que dizer qual, na minha opinião, quais as que eu não vou falar nada, só vou falar, mas não vou falar. Se alguém perguntasse qual a capa de disco mais polêmica da história brasileira, eu diria que é essa daí. Tem muitas polêmicas em cima dela, né? Mas falando do design e da composição, ela é extremamente simples e basicona, né? Sim. Mas eu acho fudido pra época, eu acho que isso aí é 75. Essa é, cadê uma aqui? 73 também, você escolheu capas tudo 70. A joia é de 75, a Índia é de 73, essa é de 73, e secos e molhados 73 também, você escolheu tudo no mesmo ano. 73 é bom. Vai ver que foi uma safra boa de loucura. Quem tiver olhando aí, joga no bicho. Eu já jogaria no bicho 73. Que bicho será que é essa? O LSD devia estar bombando naquele ano. Esse cara tava muito louco. Cara, sabe o que eu gosto muito dessa composição? Ela me faz olhar pro centro. Sim. Né? E eu adorei tá tudo num monobloco textual, assim. Sim. Tipo, né? A tipografia em cima eu também gosto muito. Gosto muito. De todas essas aí, a melhor tipografia de todas essas capas, eu gosto bastante. A única coisa que eu falei de diferente é tirar o acento do Tom Zé, porque eu tô teimando com o acento. Acento, né? Acento é chato. Né? Porque se tu tira, ia ficar muito mais legal. Igualzinho, assim, ó. O legal, né, que logicamente, eles, acho eu, né, não tem como a gente saber. Até porque eu pelo menos nunca vi eles falando sobre isso. A tipografia escolhida, né, extremamente redondo, os Os, assim, né, fica perfeito, né? Sim. Com a ideia que eles tiveram para lá, né? Sim. Todos os olhos, tudo muito redondo ali. Era essa música que estava tocando? Era todo mundo. E falar nisso, já que eles falando, vamos ouvir o Tom Zé falando sobre essa capa rapidinho. Vai por agora? Achei que tá no final. Não, vamos botar agora, porque daí depois a gente volta para discutir com a imagem, com aquela imagem. Me avisa quando acabar, porque eu não sei, né? Não, tu vai ouvir. Eu vou ouvir. Vai. Vamos lá. O Décio Pinhatari, você sabe, o Décio Pinhatari, o poeta concreto, tinha uma agência de publicidade e nós vivíamos muito perto dele, que era uma coisa auspiciosa para nosso mundo, a convivência com ele, com o Augusto, com o Haroldo, com o Azevedo, com o Xisto, com todo esse pessoal, era uma maravilha. E ele disse... Todos os olhos, de vez em quando todos os olhos se voltam para mim de lá do fundo, todos os olhos para lá, todos os olhos para lá. Eu falei, esse disco que era bom botar um cu na capa. Eu que era um caipira, né, um tabaréu, tomei um susto, fiquei com medo, principalmente porque no tempo da ditadura tinha uma banda de moleque que cantou a palavra seio no palco, foi presa quando saiu do palco. Agora você imagina botar um cu na capa de disco. É claro que eu fiquei tremendo de medo, mas eu tinha que bancar o civilizado, o culto, né? É boa ideia, muito bem. Tô que ele desistisse daquilo, porque onde é que ele ia arranjar um cu para botar lá? Mas você sabe como é que São Paulo tem tudo. Tinha até culpa para botar em capa de disco. Um rapaz que trabalhava com ele chamou a namorada topou lavar ele com máquina fotográfica. Fotografar o cu. E aí começaram todo um trabalho que terminou com aquela coisa. Mas aí é que entra uma história. Acabaram desistindo e botando uma boca com uma bola de gude dentro. Agora não adianta contar. Hoje eu estou contando isso, amanhã todo mundo vai dizer que é mentira, porque a história do cu é muito mais interessante.
E aí? É uma boca ou um cu essa porra? Olha, eu acho, olha, a polêmica dessa capa é isso, né? Que até hoje ninguém sabe exatamente o que é, né? E aí você vê ele falando que não é, que se agora ele falar ao contrário, ninguém vai acreditar. Eu fui uma vez, aliás, essa capa, vamos dar o crédito pro designer aí, ele falou aí no vídeo, né? Do Décio Pignatari, que é um teórico da comunicação, extremamente conhecido, ele faleceu em 2012, né, gostava de semiótica, foi um dos precursores do concretismo, a gente falou outras vezes aí, principalmente ele é poeta, né, principalmente na questão do texto, então a ideia dele, né, o cara era meio louco, o Décio Pignatari tem várias polêmicas aí no mundo da arte, aí da semiótica. E eu fui uma vez numa palestra que os dois juntos foram, eu estava querendo me lembrar onde foi, eu não lembro onde foi, mas foi aqui em Santos que eles vieram falar numa semana de eventos de algum lugar e, logicamente, o caso que queriam mais comentar com o Tom Zé era que ele finalmente respondesse se a capa era ou não, né, o que era. E ele disse que não é boca, não, ele fala que é um ânus mesmo, que não é um cu, no caso, né, ele fala que é mesmo, que não é uma boca, não. Agora, sei lá, né, eu acho que a gente não sabe, eu acho que em alguns momentos, até por ele ser um cara que gosta, né, de causar essa... Eu acho que em alguns lugares ele pode estar afim de dizer que é, em alguns outros vai dizer que não é, e a gente não vai saber. Agora eu pergunto a você, Rodinei, como fotógrafo, analisando de perto a fotografia, eu não acho que é uma boca, não tem cara de ser uma boca. Você acha que é uma boca? Em 2011 saiu essa imagem, que é aquela imagem que teoricamente é a imagem original dessa foto. Dessa capa, né? É a foto original dessa capa. E na verdade, quando você analisa isso, ela tá mostrando ela agora. Quando você analisa ali próximo, várias coisas são diferentes, né? A gente tem que lembrar que tá falando de 73, era diferente como a manipulação de imagem se dava naquela época, né? Então eles não conseguiriam, a não ser que eles recortassem uma bolinha de gude, né? Recortasse mesmo a bolinha de gude e fosse muito cirúrgica essa inserção, não daria para ter o brilho que tem nessa bolinha de gude, onde ela tá, você usando como referência a foto que ele aponta que seria. Por que isso? Porque o que tá dando o brilho na bolinha de gude é o dente por trás. É por isso que ela tá clara. Se você for pegar a referência, é um dente ali, ó. A parte mais clara, a parte da bolinha de gude que você tá vendo, a bolinha de gude na boca da pessoa, ela tá ampliando é como se fosse uma lente de câmera. Aquilo é um dente lá atrás. E aí tem um reflexo do lado de fora do... Pessoal, não sei onde você tá vendo o dente, mas tudo bem. Oi? Eu não sei onde você tá vendo de alguém, você tá falando que é um dente. Você não vai ver o dente, porque ele tá expandido, Márcia. É a parte clara da bolinha de gude. Isso aí é a ampliação ótica pelo vidro do dente. Imagina que você pegou uma grande angular, um olho de peixe. A bola de gude tá aqui. A pessoa tá segurando com o lábio. Tá segurando com o lábio, então, mas sim. A ampliação da imagem do dente ali com a luz batendo. A luz tá passando pela bolinha de gude, ela é um vidro, batendo no dente. Entendi, agora entendi. Só que tá ampliado e distorcido, né? Tá, entendi. E é uma boca. Se não fosse uma boca, ele fala até que, eu li sobre, né? E a menina fez muitas fotos, ela ficou na primeira sessão, ela fez 2 sessões. O cara fez 2 sessões com a namorada, na primeira sessão não deu certo. Aí eles contrataram uma prostituta, fizeram outra sessão de fotos. Essa foto era a prostituta, essa que aparece aqui. Não é a da menina. Aí a menina começou a ficar constrangida, o cara insistiu, aí eles foram lá e fizeram outra sessão de fotos. Só que nessa segunda sessão de fotos, eles fizeram... A proposta era fazer no cu e na boca, pra testar. Sim. Eles fizeram na boca primeiro. E já matou na boca porque ficou irado. A capa é a namorada, a foto é outra pessoa. Então, tipo, não... A não ser que colocasse uma lâmpada dentro do toba da moça ali, não ia aparecer a bolinha de gude. É uma boca.
Mas assim, mas é hiper válido, né? Porque a gente... Eu acho que por essa foto a gente entende muito do Bolsonaro. Como é que é? Isso que... Por essa foto a gente entende muito do Bolsonaro, como ele pode falar tanta merda. Botaram o cu dele no lugar errado. Mas a ideia, né, no caso o Décio Pignatari teve, e que o Tom Zé ficou até com medo, assim, né, meu Deus, mas é muito legal. Mas esse é o ponto. A proposta simbólica do negócio é muito legal. Esse é o ponto. E é muito legal ele falando nessa entrevista que ele quer pagar de intelectual, mas tá com o cu na mão, literalmente. Sim. Porque ele podia ser preso, né, por causa disso. E quem respondia era ele, não o designer que tava lá todo criativo. E não foi, né? Não foi preso, não teve problema nenhum. Não teve censura, não teve capa de plástico, não teve que tirar nada, né? Engraçado, né? Pra você ver como é que é a cabeça da censura da época, né? Também... Uma coisa que... Eu queria estar lá no lançamento pra descobrir como foi divulgado. Porque não deve ter saído, tipo, a capa do cu, não deve ter sido isso também. Ah, não. Na verdade, essa polêmica rolou depois que já tinha saído, né? Sim. Mas uma vez que saiu, o que eles iam fazer também, né? Com certeza. Não, o que eles faziam, eles tiravam mesmo. Tiravam fora, pegavam, arriscar. Quanto tem casos de discos que foram do Chico, tem faixas de disco da Elis, que eles retiraram todos os discos, arranharam. Olha o trabalho que os miseráveis tinham. Eles arranhavam a faixa, por exemplo, né? O vinil tinha, sei lá, 7 faixas de um lado. A faixa 3 e a 5 tinham sido censuradas, eles retiraram todos e arranhavam. Olha o trabalho. Faixa por faixa para devolver para as lojas com as faixas arranhadas. Aí você comprava o disco com a faixa arranhada, né? Eles faziam isso. E o próprio Eliphas Andreato conta, né, o caso do cartaz dele mais famoso, que é do Morte Sem Sepultura, que eu mostro sempre em aula para falar da criação na época da ditadura. Ele apostou, né, e ele contou isso, ver ele contando isso pessoalmente foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Ele conta que aí ele apostava na burrice dos censores, porque os censores, né, na época da ditadura, eles eram burros, eles não pensavam, né? Então, assim, ele conseguiu fazer com que esse cartaz rolasse, porque a maioria dos censores não se deram conta no que estava embutido ali, entendeu? Até que apareceu um lá que descobriu, mandou tirar tudo, aí ele foi preso, foi parar no DOPS, enfim, uma série de coisas. Mas tem que arriscar. Mas e aí eu acho que a gente vou tirar o cu da tela e vamos voltar nós. E aí, você acha que hoje a gente tem um panorama, não, mas uma situação onde esse tipo de design cabe? Um design mais agressivo, tipo uma exposição da arte de uma maneira mais agressiva? Isso vale um encontro aqui, um outro tema. Eu acho que a gente deveria ter mais arte assim. Eu acho que as pessoas deveriam se inspirar com o que era feito na época da ditadura para aprender hoje a lutar pelas coisas que a gente tem direito, que a gente é contra, de uma maneira gráfica mais forte. Né? A gente tem, aí pode alguém que está ouvindo falar, mas tem gente que faz? Tem, a gente tem vários chargistas, cartunistas que fazem, né? Design ativista é meio isso, né? Oi? Design ativista é um pouco assim, né? Design ativista que se movimenta para isso, né? A gente teve há pouco tempo o caso do jornal da França, né, que foi queimado, enfim, uma série de coisas, né? A gente tem isso, mas eu não vejo tanto assim, né? Às vezes quando você comenta isso com os alunos, por exemplo, eles fazerem artes em prol daquilo que eles acreditam, ou contra ou a favor, seja lá como for, muitos têm medo, sabe? E eu acho assim que mesmo o que se faz hoje, se a gente comparar criativamente com o que se fazia na época de 64, 69, nossa época, 70, cara, os caras eram demais. O que o Pasquim fazia era criativo demais, né? Então, eu acho que falta, acho que cabe, porque o mundo hoje está precisando, né? Porque só o Bolsonaro da vida daria a chance da gente fazer 1000 coisas. Mas será que ter colocado a minha geração, né? A minha geração foi criada num berço muito esquisito. A gente cresceu como se estivesse no maior país do mundo, o melhor país do mundo, sem problemas. Eu lembro disso. Na minha infância eu não entendia a desigualdade social.
eu nasci no meio de uma galera, classe média um pouco mais alta. Não era classe média baixa, era classe média um pouco mais alta. Eu era o classe média bem baixa nesse rolê, né? E é engraçado quando você presta atenção, assim, tipo, depois você toma um pouco mais de consciência e fala, caralho, o mundo é diferentão aí. Não era aquele todinho que eu tava tomando. É diferente, tem um outro rolê aqui. E é um choque, na verdade. É tudo muito, muito complicado. Mas eu lembro do final dos anos 80 e começo dos anos 90, era só, tipo, Ayrton Senna na tela, Brasil, certo. Brasil, 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 e tipo, isso era resquício pra caralho da ditadura. Sim, sim. Né? Desse patriotismo maluco de gente que não pensa, né? Não tô Sim. falando pra não ser. Eu sou um cara patriota, eu adoro meu país, eu odeio os governantes dele, tá ligado? Sim. Mas é verdade. É um caso para se pensar, né? Eu acho que sei lá, tá tudo muito complicado hoje, né? Hoje as pessoas, todo mundo fica em extremos, né? E eu acho que é isso que estraga. Você vai nos extremos e você não acaba não agregando, não conseguindo construir coisas. Mas sinceramente, sabe o que eu acho? Eu acho que passou da hora da conversa. Infelizmente. Quando você começa a pensar que a gente não é que não conversou, se conversou muito. Se conversa muito, se discute muito, mas acabou esse momento. Enquanto a gente está discutindo e conversando, os caras estão agindo. Sim. E só tem uma maneira de parar. Não é no voto. Não, infelizmente não é. A gente tem que agir. A gente tem que... Infelizmente alguns vão ser mártires. A gente vai pra porrada. Se não for pra porrada, essa galera funciona de duas maneiras. Mexendo na grana ou indo pra porrada. Porque se for pra porrada, eles correm. Esses caras não ficam. Nenhum fica. E tipo, a grana tá na mão deles. Como é que a gente vai fazer? Ninguém vai parar de pagar imposto. Se parasse... Ah, mas se a gente para de pagar nossa luz, a gente vai... Esse vídeo fudeu, né? Tá ligado? Amanhã eu tô preso. Mas se a gente para de pagar nossa luz... Ah, vão cortar nossa luz. Para todo mundo de pagar a luz, como é que eles vão cortar? Para todo mundo de pagar o IPTU, como é que eles vão tirar da tua casa? Não vão, velho. Não dá, não tem como. Sem deixar muito claro o assunto, mas quem sabe você capte, mas não vou falar não, porque aí complica muito mesmo. Mas eu estava falando com uma pessoa hoje sobre uma questão que envolve nós e outros amigos em comum, que se todos nós, numa mesma classe, resolvêssemos nos juntar para falar não vamos fazer isso, a gente resolvia a situação. Mas as pessoas não se juntam, né? Não se querem se juntar e falar assim, não vamos aceitar, não vamos fazer. Né? Porque nós não concordamos com isso. Mas eu ainda acho assim, eu acho que o todo é muito mais utópico do que o fazer. Por exemplo, faz quem acha que tem que fazer. Ah, mas tem consequência? Tem, a vida é feita de consequência. Vai ter uma consequência você não fazer. Sim. Então faz aquilo que você acha que tem que fazer. Ah, mas puta, no caso de... Ah, mas sei lá, eu vou falar contra o governo, eu vou perder meu emprego. Mano, você vai perder a sua vida se você não fizer a parada. Você não vai poder trabalhar morto. Tem um monte de questão, né? Então, assim, eu não consigo muito criticar um pivete bolsominion. Um moleque de 20 anos, pra mim, ele pode ser bolsominion porque ele tem o direito de achar que o mundo começou quando ele nasceu. Ele tem esse direito, eu acho. Agora, um adulto, um filho da... Mas ele deveria se instruir, ler e conhecer. Então, mas se a gente pegar o contexto do nosso universo, né, do nosso país, ele foi feito para esse moleque achar que o mundo começa quando ele nasce. O que eu não admito é um cara que passou por tudo que eu passei ou antes e pensar desse jeito. E esse cara pra mim é um idiota que tem que tomar um pau, porque é um cara maldoso. Um moleque você tem que conversar. Porque, explicar, porque ele não sabe aquilo, não adianta. E não adianta se alguém falou, imagina ainda que um pai imbecil falou um monte de coisa. Então esse cara, ele não tem culpa de ser um idiota, ele tá sendo idiota porque ele tá sendo induzido. Sim. Agora, um cara velho, sinto muito, cara, de falar pra mim que não, o puritanismo, né, de tipo, uma capa dessa é contra os princípios. Beleza, quantas amantes tu tem? Quantas famílias tu sustenta? Quando foi a última vez que você bateu na sua mulher? Vai tomar no seu cu. Entendeu? Aliás, é por isso, é isso mesmo, vai tomar no seu cu e olha aí a capa, né? É isso mesmo. Mas assim, essa questão que a gente até, quando eu sugeri da gente falar desse tema e ser o foco essa capa, é justamente isso. Se você perguntar para um monte de gente, vão ser super puritanos e falar, ai, que coisa nojenta, ai, mas eu não gosto nem de ver,
Ai, mas eu não teria isso. Pô, cara, eu penso exatamente com vocês. Você já olhou para saber o que você faz na sua vida? Antes de você olhar para isso e tratar com esse puritanismo todo, né? Essas coisas avessas. Eu acho que essa capa é genial por isso, sabe? Porque vai jogar na cara das pessoas, falar, pega o seu puritanismo babaca, né? E vai fazer outra coisa. Quantas pessoas desses puritanos babacas na época, e quem sabe hoje que estão vendo isso aqui, aliás, não façam isso em casa, que isso pode ser perigoso, tentaram fazer isso. Não na boca, mas no cu mesmo. E se entrar pra tirar... Com certeza, gente. Eu lembro de ter comentado isso nessa palestra, que tentaram fazer isso. Agora, tome, pelo amor de Deus, hein? Não há povo que tá vendo aí, não tentem isso em casa. Nem na boca, porque se você engole uma bolinha de gude, cara, tu vai ficar... Vai entalar, vai morrer. Mas só pra fechar, tipo, e não precisa nem ser isso tudo. Eu pra falar, eu quase fiz isso contigo, né? Mas a gente aqui, a gente sabe que um tem que falar pro outro poder parar, porque senão a gente tá se vendo num vídeo, né? Não tem como saber. Mas quantas vezes você interrompeu, voltando àquele assunto lá, quantas vezes você interrompeu uma mulher falando? Quantas vezes você falou mais alto ou ignorou o que ela estava falando para falar o que você achava? Não estou falando só isso. Quantas vezes você olhou para um negro na rua, atravessou com medo, pelo que a sociedade diz que o negro faz, tá ligado? A gente tem que parar de andar como se fosse robô. Tá ligado? Se você, eu ainda acho assim, se você pensa que isso é o correto por você é um imbecil, mas é por você. Agora, se tu tá andando porque, não, eu fui criado assim, porra, o cara é negro, eu vou atravessar, porque vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cu, tá ligado? Tipo, não, mas a tendência é que o pobre negro seja bandido. Cara, a tendência é que o brasileiro seja filha da puta. Isso aqui é. Todo brasileiro vai te roubar, só porque ele é brasileiro? Não, porque a nossa cultura é essa. Vai dar em cima... O cara vai, se ele puder, te dar uma pernada no trampo. O cara pode ser teu amigo de 20 anos. Isso aconteceu comigo. 20 anos. O cara era meu amigo. Ele foi lá e falou mal de mim para um cliente, que era, além de cliente, amigo em comum, para ele pegar o trabalho desse cliente que eu fazia há décadas. Mas aí o que aconteceu? A pessoa, que era o cliente, falou, mano, não, mas tá louco. Você tá falando do Roger, amigo nosso, você tá maluco? Não é isso. Então a cabeça do ser humano é um bagulho muito bizarro. Tipo, se eu quero isso, foda-se o outro. Não é assim. Não pode ser assim. Não mesmo. E essa capa, pra você ver, essa capa aí é sobre tudo isso. Eu acho, assim, que essa capa, ela simboliza tudo isso, entendeu? Eu acho, e pra fechar, eu acho que quando você faz uma ilustração, você faz um cartaz, você faz, tipo, uma foto, você faz um filme, você tem a possibilidade de falar sobre essas coisas. Você precisa? Sim. Não. Você deve? Não. Mas se você quiser falar, você pode. E aí você vai esbarrar em várias questões que não é seu lugar de fala, que não é... Eu acho o seguinte, o teu lugar de fala é aquele que você se coloca. Se você não estiver sendo um imbecil, se você não quiser mudar a cabeça das pessoas para fazer mal às outras pessoas, você tem o direito de falar. O que eu acho que você não pode é incorporar uma coisa que você não vive. Isso, beleza. Agora, falar de qualquer assunto, eu sempre fui pela liberdade. E nunca vou deixar de ser. De fazer qualquer coisa, entendeu? Fazer um comentário, eu acho que você nem sabe, acho que eu não falei isso com vocês, nem com você, nem os outros amigos aí do grupinho. Esse projeto que eu tenho, de fazer vídeos no Instagram, né? Que, aliás, gente, conheça meu projeto de fazer vídeos no Instagram, vai lá no meu IGTV, @marciokida. Eu comecei por quê? Por causa do antifascismo, do antirracismo. Eu quis que durante a primeira semana inteira fossem só vídeos antirracistas. Você acredita que algumas pessoas falaram para mim, Márcia, eu acho que se eu fosse você eu não fazia, porque você é branca. Aí eu falei, mas eu quero falar contra o racismo. Eu quero falar disso. Quer dizer que agora eu não posso mostrar que eu sou contra o racismo porque eu sou branca? Né? Tudo bem, eu sei que não é meu lugar de fala, né? E tomara que tenham negros que queiram participar desse, né? Mas eu não posso falar porque eu sou branca? Né? Eu acho, caramba, a pessoa está exercendo um preconceito comigo, o tipo de preconceito que ela fala que é contra, né? Eu não estou dizendo que eu vou falar pelos negros, eu estou falando que eu vou lutar a favor da mesma luta, vou lutar contra o racismo, vou lutar contra o preconceito. Eu tava vendo um vídeo do Emicida, puta, era uma galera que tava falando, e tinha um rapaz que ele é
ele organiza os... Puta, acho que uma associação do... Cara, dos morros do Rio. Eu esqueci como é que era o nome do bagulho, mas é um cara conhecido, e ele tava falando sobre isso. Ele tava falando, não é uma questão de tipo, o por que tá tendo voz, né, o movimento negro. Ele tava falando isso, e ele é negro. É porque agora os brancos estão juntos. E eu acho que essa é a linha de raciocínio. Eu não quero ir lá falar por, mas se eu puder usar a minha voz e a minha imagem para que seja, pode bater, eu vou fazer e foda-se se você não gosta. Se você é negro, se você não é negro, se você é japonês, mano, eu vou fazer, tá ligado? Tipo, quer vir xingar? Pode xingar, quer vir reclamar? Pode reclamar, não tem problema. Foi o que até agora ninguém reclamou, ninguém xingou. Só 2 pessoas que falaram isso pra mim. E eu falei, olha, eu vou fazer, não vou deixar de fazer não, só imagina. Não quero saber, se acharem ruim, acharam o problema deles, eu vou fazer esse negócio. Eu tenho uma experiência dessa de bola nas costas aí bem forte, né, você sabe? Daquele meu roteiro lá. Que no primeiro roteiro eu fui gênio e no segundo eu era um idiota, né? Como é que pode, né? Mas tudo bem. Mas é isso, assim, tipo, eu acho que a gente tem que falar, e enquanto designer, artista, diretor, fotógrafo, o que quer que seja, ilustrador, você tem o direito de fazer o que você quiser. Eu no momento que eu tô com um lápis na mão, uma câmera, ou tipo, tô escrevendo alguma coisa, cara, eu posso o que eu quiser, eu sou dono do meu universo. Não adianta alguém falar que eu não vou fazer, ou que eu não vou... Cara, sinto muito, se você quiser criticar, você tem todo o direito, assim como eu tenho todo o direito de fazer. Então, tipo, é isso, né? E quer ver uma coisa legal da gente falar também do vídeo que você passou aí do Tom Zé, falando da capa do disco? Olha só como deve ser a relação cliente-designer, né? Tom Zé, cliente, designer, décimo signatário. O Tom Zé falou o quê? Amém, faz, você que é o criador, pode fazer, confio em você. Tem que ser assim. Ele ficou com medo danado, mas ele falou, vou confiar no meu designer aqui, né? E faz, né? E não foi no caso, ele era designer, em décimo signatário era publicitário, não era designer. Mas é a relação, né, de confiar no profissional que tá ali pra isso, né? E que acabou sendo preso depois por outra coisa. Pois é. Ou seja, o Tom Zé não foi preso. Ai, mas meus clientes futuros, se um dia existir ainda, eu não tô nem aí se tu for preso, viu? Eu faço mesmo e foda-se. Não gostou? Se não gostou dessa fala, contrata a Márcia. A Márcia toma cuidado com os clientes, eu não. Não ligo pra vocês. Vendo, falem o que vocês acham desse disco aí do Tom Zé. Bom, polemicamente, acho que chegamos ao final, estamos com 1 hora, passamos do show. Conseguiu passar? E aí o que eu falo é que a gente falou, eu não acho que a gente falou pouco de design não, mas eu acho que a gente tem obrigação de quando falar sobre as coisas que são importantes, né? Tipo, sim. E tudo vai permear a política. Se tu fala, puta, cara, mas é chatão, velho, toda hora esse papo de política entra, cara, pior que é chato pra caralho mesmo. Só que a nossa vida, quando você decide viver em sociedade, em comunidade, você nem decide, né? Você nasce nessa merda. Você tá nasceu num mundo político. Você é político pra ganhar uma madeira, você é político pra ganhar um brinquedo. De quem é essa frase que o homem é um ser político por natureza? Agora eu não sei, mas eu já escutei, é verdade, né? O homem é um ser político por natureza, então, não sei de quem é. Ao invés de renegar a política, se eu fosse você, eu ia tentar correr atrás de entender. Quanto mais você souber dessa merda, menos você vai sofrer. Achei, não é um ser político. O homem é um animal político por natureza, é de Aristóteles. E ele já sabia que o homem era um animal, hein? É um animal mesmo. O bicho animal político, mas é mesmo, as pessoas não entendem isso, né? Quantos alunos falam pra gente, eu odeio política? Cara, mas você é político do dia da hora que você acorda e da hora que você dorme. Você faz política. E só pra marcar aqui, se algum aluno estiver vendo, ser político não é ser militante, é coisa diferente. Não, é outra coisa. Militante é você abraçar uma causa e cair pra dentro dela. Ser político é entender e negociar a vida, é isso. Isso vai até para o café da manhã de um adolescente aí que de repente quer tomar, sei lá, um energético e os pais querem que ele tome café com leite,
se ele quiser tomar o que ele quer, ele vai ter que usar de um diálogo ali político para ter a vontade dele. Ou melhor, você tá na faculdade e não me entregou um trabalho. Politicamente você vai vir aqui barganhar comigo, negociar. E comigo você fudeu, porque eu não tenho essa não. O meu negócio é pé no peito. O Lourenço, meu sobrinho de 5 anos, já é político, porque ele já percebe quais são as coisas que ele faz que me deixa desmontado, entendeu? Então ele sabe que tem coisas que ele me pede de um jeito assim, engraçado como ele já sabe disso. Ele sabe que se ele pedir de um jeitinho, eu não vou resistir. É o lance do poder da manipulação. O que acontece é isso. E aí, quando você... Eu não tô falando pra você também, né, aprender a manipular e manipular. A questão é que você tem que aprender a manipular pra não ser manipulado. Sim, com certeza. Você tem que entender como é que a coisa se dá, né? Como é que se aplica e tal. Mas é isso, tipo, e se você for consciente, você não manipula também. Porque às vezes a gente manipula até sentimentalmente, né? As pessoas sem querer. Vamos fazer uma edição falando de mensagem subliminar? Vamos. Bora. É bom que a gente vai lembrando de coisa assim, né? Aí a gente vai falar que não existe virar o disco ao contrário, que vai falar do capeta, não existe. Não. Então, mas existe coincidência. Coincidência. Nem está escrito sexo nas escritas do Rei Leão também. Não tem sexo escrito nas escritas do Rei Leão. Até porque tinha que ser em inglês, né? Não podia ser em outra língua. Então, para ser de propósito, né, não ia rolar. Eu acho que a gente fica por aqui, mano. Porque senão a gente... Eu já sei que eu vou ser preso, ninguém sabe mesmo onde eu moro. Não conte, por favor. Aquele que cair primeiro, se o Dopto bater na porta, não entrega o outro, hein? Era assim antigamente. Será que a gente consegue fazer o quinto? Porque esse é o quarto. Lógico. Fechamos 1 mês de design da Discord. Resistiu. Com certeza. As férias inteiras. Será que a gente consegue depois que voltar às aulas? Consegue, por mim consegue. Então vamos fazer. Por mim, Rodinei, você não se livra mais de mim. Você vai acabar se você desistir. Vamos fazer design da Discord para sempre. Ia ser legal. Entendeu? Eu acho que pra gente conseguir assim, muito público, audiência, além de vocês aí que estão ouvindo divulgarem, precisa de persistência. Vai demorar um tempo, né? Nada. Mês, não. E é bom que nesse começo a gente pode falar uns absurdos e deixar o cu na tela e já era, né? Eu ia até sacanear e fechar com o cu na tela, mas não o meu, do Tom Zé. Isso que é estranho, o cu do Tom Zé na cena. Deixar o cu do Tom Zé na tela, né? Vamos fechar então até semana que vem? Vamos, até semana que vem. Entrem pra ver o projeto da Okida, Márcio Okida, o IGTV do Instagram Márcio Okida. Então beleza, vamos lá ouvir um pouco mais do Tom Zé. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente.